Queridos, a paz, a graça e as misericórdias do nosso Deus sejam com você, com sua família, em nome de Jesus. Queremos dar as boas-vindas aos nossos amados irmãos. Hoje é o primeiro culto de ensino da Bíblia de 2022. E louvamos a Deus pela oportunidade de estar aqui na casa do Senhor. E também aos nossos irmãos que estão nos acompanhando aí através do canal no YouTube. Que você possa estar não apenas assistindo, participando desse culto, dessa mensagem, mas também compartilhando em nome de Jesus com seus irmãos e amigos, para que a gente possa ter o maior alcance possível na divulgação da palavra do Senhor. Quero convidá-lo a abrir sua Bíblia no livro, na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4. Nós vamos estar lendo os versículos 2 a 6. Nessa passagem, o apóstolo Paulo, ele está preocupado como a palavra de Deus alcançará o mundo, como o evangelho avançará. E é exatamente sobre isso que nós queremos falar nessa noite, sobre a responsabilidade que a igreja tem para pregar o evangelho. Será que diante do chamado do Senhor para as nossas vidas, nós temos respondido, conte comigo? Será que nós temos abraçado a obra de evangelização, o ministério de pregação da palavra do Senhor? E é sobre isso que nós queremos meditar. Diz assim a palavra de Deus em Colossenses capítulo 4, versos 2 a 6. Dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Glória a Deus. Queridos, essa passagem que nós temos lido nessa noite, ela vai trabalhar duas temáticas que estão ligadas, que dificilmente nós iríamos conseguir separá-las. Uma é a oração e a outra é a evangelização. E o apóstolo Paulo, ele inicia logo nos primeiros 3 versículos, enfatizando a oração em seu ministério de anunciar a palavra de Deus, a palavra da salvação. Daí a sua exortação aos cristãos colossenses e a cada um de nós, acerca de estarmos alertas, mas também agradecidos por tudo que já foi feito. Eu sei que nós às vezes olhamos para a crise mundial, para o problema que está a acontecer ao nosso redor, e isso causa uma certa preocupação, inquietação. Porém, precisamos também ter um coração grato, porque podemos dizer, até aqui o Senhor nos tem ajudado. Até aqui o Senhor tem abençoado a sua igreja. E o evangelho tem se expandido, o evangelho tem se espalhado. Paulo, então, ele solicita àqueles irmãos colossenses, em particular, pela sua cobertura espiritual de oração. Paulo, ele sabia da responsabilidade que ele tinha ministerialmente, de levar o evangelho aos povos não alcançados. Mas ele reconhece que sem a cobertura espiritual de oração, sem a intercessão daqueles irmãos, esse alvo não seria concretizado. Ele então deseja que aqueles irmãos orem pelo progresso da pregação do evangelho. E aí, amados, aqui tem uma grande lição. Não há como a gente desvincular a obra da evangelização da oração. Nós precisamos entender que a oração evangelística é uma responsabilidade de cada um de nós, quer seja individualmente, quer seja de forma coletiva enquanto igreja. Veja aí nos versos 2 a 5, essa valorização que o apóstolo Paulo dá à oração. Nesses 3 versículos, Paulo, ele enfatiza a oração, ele diz logo no versículo 2, dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Dediquem-se à oração. A oração é algo que a gente precisa se dedicar. Não é algo que a gente só deve fazer quando a gente se sente bem, mas é uma determinação que eu assumo realizar. Eu me comprometo, é um compromisso de oração. Eu acho que vocês se lembram de Daniel. Daniel estabeleceu determinados horários para estar orando ao Senhor. E ele cumpria aquilo diariamente.
No mundo ocidental, nós não temos tanto essa prática. É claro que qualquer momento, qualquer local, nós podemos orar. Você está indo para o trabalho, quer seja no coletivo, no ônibus, andando, você pode estar orando. Você está em casa, cuidando dos afazeres domésticos, você está orando. Isso não impede. Como também você pode separar um momento de devocional, para que você esteja ali em oração. Mas o certo é que a oração, ela precisa fazer parte da nossa vida cristã. Nós não podemos pensar um crente que não ora, que não busca a face do Senhor. Depois, ele continua dizendo, ao mesmo tempo, orem também por nós. Paulo pede oração. Ele, como ministro do Evangelho, ele reconhece que o seu ministério está em total dependência da oração dos santos. Meus irmãos, nós, enquanto liderança, pastores, presbíteros, oficiais da igreja, necessitamos, somos carentes da oração dos santos. Vocês têm uma grande responsabilidade de interceder por nós. E nós, enquanto pastores e liderança, orarmos pela igreja. É uma via de mão dupla. Precisamos entender que a intercessão é essencial para que o povo de Deus permaneça firme nos caminhos do Senhor. E ao final ele diz assim, orem para que eu possa manifestar esse evangelho, o mistério de Cristo, abertamente. Como me cumpre fazê-lo? Ou seja, orem para que eu pregue o evangelho. Paulo está dizendo, olha, a pregação do evangelho requer oração. Nós não podemos ir ao campo de batalha sem estar preparados. Nós não podemos sair para anunciar as boas novas de salvação se nós não tivermos tido uma base. E essa base é forjada através da oração. A oração é essencial, queridos, para que nós tenhamos êxito em todas as nossas práticas. Você pretende, por exemplo, realizar uma determinada obra, você quer fazer uma reforma na sua casa, o primeiro passo é orar, é colocar diante de Deus. Você deseja fazer uma viagem, o primeiro passo é você orar, é colocar diante de Deus. Você pretende casar-se, ter um filho, o primeiro passo é orar, colocar diante de Deus. Queridos, todos os nossos projetos, todos os nossos sonhos, eles precisam estar sempre fundamentados na oração. E é claro que isso se aplica também às ações da igreja. Nós pretendemos fazer uma viagem missionária. É claro que nós precisamos orar. Nós pretendemos fazer um encontro de casais com Cristo. É claro que nós precisamos orar. Nós pretendemos fazer um congresso de mulheres. É claro que nós precisamos orar. Nós vamos iniciar a escola bíblica dominical. É claro, nós precisamos orar. Todas as nossas atividades, quer sejam elas regulares ou extraordinárias, requerem oração. E nossa vida pessoal do mesmo jeito. No nosso lar, no nosso relacionamento com o nosso cônjuge, com os nossos filhos. Quantas vezes, queridos, o inimigo não procura semear a discórdia, a contenda? Quantas vezes o inimigo não procura destruir o relacionamento? E se a gente não tiver ali, colado, pertinho um do outro, em oração, a gente se deixa abalar por aquilo dali. É claro que nós não queremos dizer com isso que nós não podemos e nem devemos planejar. Não, nós precisamos planejar. Nós precisamos levantar recursos, recursos financeiros, recursos materiais, recursos humanos. Tudo a gente precisa fazer com decência e ordem. Porém, se nós não tivermos um bom alicerce, toda a casa poderá ruir. Nós podemos fazer planos, mas a aprovação vem de Deus. É por isso que a gente precisa pedir a permissão, a autorização, a bênção do Senhor através da oração. Quando a igreja ora, Deus age. Quando a igreja ora, Deus age. Queridos, nós precisamos ter essa consciência. Nós precisamos investir em oração. E às vezes eu até me preocupo, porque um dos cultos que é menos frequentado é o culto de oração. E até mesmo na nossa vida diária, uma das disciplinas cristãs que menos é valorizada é a oração. A gente pouco se coloca diante do Senhor em oração. E quando faz, rapidamente a gente fica desatento ou logo encerra aquele momento de devocional.
Queridos, quando Deus ordenou que nós levemos o Evangelho à nossa comunidade, aos nossos amigos, à nossa família, aos nossos entes queridos, Ele ordenou que o Evangelho recebesse poder, força. E isso acontece, queridos, quer seja através da minha pregação individual, quer seja de forma coletiva enquanto igreja. Mas tudo isso se torna real por meio da oração. É assim que vidas são salvas. Uma das coisas que nós estabelecemos para esse ano de 2022, que foi sugerido até por uma irmã aqui da nossa igreja, é que aos domingos, no momento da pregação, alguns irmãos pudessem estar intercedendo pelo pregador, intercedendo pelas vidas que estivessem ouvindo a administração da palavra de Deus, quer presencialmente, quer de forma remota, para que haja salvação de vidas. Queridos, nós precisamos interceder, nós precisamos orar. Se nós vamos fazer um evangelismo de casa em casa, um evangelismo pessoal, não adianta simplesmente a gente ter uma boa literatura, isso é muito bom. Não adianta a gente ter um bom número de pessoas, isso é excelente. É necessário a gente orar, é necessário a gente estar preparado para a batalha. É assim que a igreja cresce, e é assim que você vai crescer. Você se vendo como participante dessa obra. Você não é aqui um visitante. Ah, pastor, eu estou visitando a igreja. Glória a Deus, amém. Mas para você que é membro, que é congregado da Igreja Cristã Gileade José Walter, é sua, é minha responsabilidade orar. Orar por aqueles que estão enfermos, orar por aqueles que estão fracos na fé, orar por aqueles que carecem da visitação de Deus diante de uma situação adversa que estão vivendo, quer seja na questão financeira, quer seja emocionalmente, quer seja qualquer área que esteja passando. Nós precisamos, queridos, orar. Deus ordenou o seu crescimento, tanto o crescimento pessoal, quanto o crescimento da igreja, sob uma condição, e a condição é a oração. Nós queremos crescer enquanto igreja, nós queremos ver vidas sendo alcançadas pelo Evangelho, precisamos orar. Nós desafiamos no segundo domingo de dezembro, dia da Bíblia, os irmãos, quando entregamos a cada irmão um Novo Testamento. E naquela ocasião nós dissemos, olha, esse Novo Testamento é um presente da igreja para você, mas ele não vai ficar com você. Na verdade não foi no dia da Bíblia, foi no aniversário da igreja. E aí nós dissemos, olha, você vai receber esse presente, mas esse presente você vai entregar para alguém que ainda não confessou a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. E você vai estar orando, intercedendo por essa vida. Queridos, nós cremos que o mesmo Deus que operou no passado, que um dia te alcançou com o seu perdão e misericórdia, é o mesmo Deus que continua operando nos nossos dias, salvando, libertando e curando. E Ele faz isso através do poder da intercessão das nossas orações. A igreja do Senhor precisa entender que a dedicação à oração abrirá portas, convencerá o perdido dos seus pecados, libertará aqueles que estão na escravidão do diabo e dará nova vida a todos que precisam. É por isso que a oração é tão importante. Será que nós temos dedicado valor, o real valor à oração? Ou será que a nossa oração é aquele tipo de flash, que mal a gente começa a orar, a gente já está com vontade de dizer amém? É interessante que até mesmo na igreja, quando alguém se prolonga na oração, alguns já começam a levantar a cabeça e ficar olhando para o relógio, e fica aquela coisa, será que o irmão não vai terminar mais não? Para que oração tão longa? A gente, queridos, tem uma certa dificuldade de permanecer na oração, na presença de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo nos admoesta, dediquemo-nos à oração, estando alertas e sendo gratos ao Senhor, orando para que Deus abra portas para a proclamação do Evangelho de Cristo e para que nós evangelizemos sem medo na autoridade do Senhor. Nós queremos ser uma igreja evangelizadora? Precisamos orar. Precisamos nos dedicar à oração. Não há como a gente sair nas ruas do José Walter, se nós não estivermos respaldados através da oração. Não há como você dar um testemunho no seu trabalho, se não você estiver preparado com oração. Eu lembro, alguns anos atrás, ainda solteiro, nós tínhamos o hábito de fazer evangelismo. E
Dentre os evangelismos que a gente fazia, como jovens, era no trem, né? Agora com o metrô, acho que se tornou até mais fácil. Mas naquele tempo não existia nem metrô, era só trem. E nós pegávamos o trem lá na estação de Antônio Bezerra, até a estação da Caucaia, que era o ponto final. Éramos dois, eu e um outro irmão. E aí a gente ia se revezando nos vagões. De uma parada para outra, um pregava e o outro entregava os folhetos. Parada seguinte, a gente passava para o outro vagão e já invertia. Quem pregou, entregava folheto, e aquele que tinha entregue o folheto, pregava. Queridos, às vezes nós olhamos a pregação e a limitamos tão somente ao púlpito da igreja. Mas quantos de nós que aqui estamos, ou você que está acompanhando aí no YouTube, já não teve a oportunidade, talvez, de pregar a palavra de Deus em praça pública? Quantas vezes eu não preguei lá na Praça José de Alencar? Quantas vezes não pregamos em ônibus? Hoje, a gente tem certa dificuldade, a gente se intimida, a gente se acovarda, mas a gente tem que entender que nunca se precisou pregar tanto a palavra de Deus como nos nossos dias, e hoje as ferramentas são as mais diversas. Você tem a internet à sua disposição, mas precisamos entender que primeiramente precisamos estar em oração a Deus, pedindo para que o Senhor abra as portas, para que o Senhor nos dê a oportunidade para levar a palavra de Deus. Então a igreja precisa investir em oração. Esse é o primeiro desafio que nós temos para a tarefa da evangelização. Nós organizamos para a viagem missionária várias equipes. Mas dentre essas equipes, há uma equipe que é a equipe de oração. Sem a equipe de oração, não há como acontecer qualquer obra evangelística. Precisamos orar. Mas vejamos agora, queridos, os versículos 5 e 6. Diz assim a palavra de Deus: sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Se no primeiro momento o foco de Paulo foi quanto à oração evangelizadora, agora o foco dele é com relação à promoção do evangelho e o seu avanço no mundo. Ele busca alistar, arregimentar os crentes colossenses como evangelistas, como testemunhas do Senhor. E se nós trouxermos isso para a nossa realidade, é como se Paulo, nessa noite, estivesse aqui, chamando aqueles que querem se alistar no exército da salvação, no exército do Senhor, para proclamar as boas novas da salvação para os perdidos. É isso que Paulo estava fazendo naquele momento com os crentes lá da cidade de Colossos. Veja aí, Paulo passa a ensinar aqui o testemunho eficaz. Olha só o que diz no versículo 5. Ele nos exorta a sermos sábios no procedimento para com os de fora, aproveitando as oportunidades, ou seja, nós precisamos agir com sabedoria para com os que ainda não creem em Cristo, fazendo o melhor uso do nosso tempo. E para que assim nós procedamos com o nosso testemunho, nós temos duas atitudes que precisamos tomar. A primeira atitude: ser sábio no procedimento para com os de fora. Queridos, quando se trata de evangelismo, Paulo está dizendo que realmente precisamos usar de sabedoria espiritual. E aí surge uma questão: como os cristãos devem se relacionar com os de fora, com os não cristãos? Às vezes a gente tem dificuldade, quer seja no trabalho, com aquelas pessoas que não comungam da nossa fé. Eu sei que é bom quando a gente pode, por exemplo, trabalhar num ambiente onde todos são cristãos. Mas nem sempre isso vai acontecer. A gente vai ter, às vezes, pessoas trabalhando conosco que pensam totalmente contrário à nossa fé. E apesar disso, é o nosso trabalho. É dali que nós tiramos o pão de cada dia. Nós precisamos saber como nos relacionar com os não cristãos. Devemos, queridos, ser sábios no proceder. Essa é a resposta de Paulo para as nossas vidas. Se você tem alguma dificuldade, Paulo está dizendo: olha, você precisa ser sábio no seu procedimento. Quando se trata de interagir com o mundo, quando se trata de se relacionar com as pessoas que não professam a mesma fé que a gente, nós precisamos de sabedoria. Sabedoria. E amados, quando a gente fala de sabedoria,
A gente não está falando de conhecimento acadêmico. É claro que isso é muito bom. Fazer uma faculdade é maravilhoso. Incentivo àqueles que estão estudando, se preparando aí para as provas do Enem. Maravilha. Mas Paulo não está falando desse conhecimento acadêmico. Não está falando do conhecimento prático, que às vezes nós aprendemos pelo ofício que exercemos em realizar alguma coisa. Não é esse. Não é o conhecimento da experiência que aprendemos com os nossos pais, com os nossos avós, com os nossos mestres. Não é esse conhecimento. Paulo está falando de uma sabedoria. E essa sabedoria é uma sabedoria divina. É algo que eu preciso receber de Deus na minha vida. Eu preciso ser sábio no procedimento com os de fora. Eu preciso pedir a Deus que me conceda graça, sabedoria no trato com o outro. Porque não é fácil, queridos. Às vezes nós temos até muitas dificuldades. Pela nossa história de vida, às vezes nós temos dificuldade de nos relacionar com pessoas que não professam a mesma fé que a gente. E tem pessoas que criam até barreiras. Ah, fulano, ele tem a religião tal e eu não concordo com ele, e ali faz um cavalo de batalha. Não é assim que a gente está sendo sábio. Não é assim que a gente vai dar um bom testemunho. É por isso que Paulo mostra uma segunda atitude. Ele diz assim: aproveitar ao máximo todas as oportunidades. Não adianta apenas ser sábio. Precisa aproveitar as oportunidades. A sabedoria para com os de fora, querido, deve nos levar a maximizar as oportunidades que o Senhor nos concede. Quantas vezes talvez você já não foi convidado no seu trabalho para dar uma palavra numa festividade cristã? Chegou o período do Natal, e aí você, como crente, foi chamado para dar uma palavra lá para os seus colegas. Aí você disse: eita, meu Jesus, e agora? Não vai dar não consigo falar não. Né? Talvez se fosse o pastor Wilson, aí dava certo, mas eu não consigo não. Quantas oportunidades Deus já não te concedeu junto aos teus parentes? Eu lembro, todo final de ano, nós tínhamos o hábito de nos reunir com a parentada, lá na cidade de Barrento, em Itapipoca. E juntava a família de todo canto. E era muito comum naquela ocasião a gente dar uma palavra para a família. Falar do amor de Deus, falar do Evangelho. Queridos, são oportunidades que o Senhor nos concede no trabalho, na família, no lazer. Que nós possamos aproveitar ao máximo todas as oportunidades para promover a proclamação do Evangelho. Não fique intimidado, não fique acovardado, não venha se silenciar, não venha emudecer, não venha se calar. Mas fale, abra a sua boca e proclame as verdades do Senhor. Ah, pastor, mas eu sou igual a Moisés, eu tenho uma língua pesada, tem que ter um Arão do meu lado para poder eu falar. Peça para Deus liberar essa sua língua e você falar, testemunhar do amor de Deus. A gente vê as pessoas falando tanta abobrinha aí fora, murmurando, fofocando, que nós enquanto igreja possamos testemunhar e não seguir nessa mesma linha do mundo, que possamos, queridos, ser sal e ser luz, sermos testemunhas do Rei. Aproveite cada momento favorável para a proclamação do Evangelho. É interessante que essa passagem de Colossenses parece muito com uma outra passagem que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 5, versos 15 a 16. Ele diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Paulo, novamente aqui está falando em aproveitar cada oportunidade para fazer o melhor uso do tempo. Será que a gente tem aproveitado as oportunidades? Será que a gente tem feito bom uso do nosso tempo? Eu não estou querendo dizer que você não possa ter momento de lazer, momento de descanso. Tudo isso é necessário na nossa vida. Tudo isso é importante. A gente não vive 24 horas por dia, o tempo todo só preso a detalhes de uma determinada ação que a gente vai fazer. Pelo contrário, isso até nos faz adoecer. Mas, queridos, é importante a gente entender que em todas as áreas, Deus precisa estar presente. É por isso que a gente, quando vai, por exemplo, fazer a escolha de um filme que vai assistir, a gente tem que verificar se ele é apropriado, se ele vai nos edificar. Se ali tem coisas que não me edificam, por que eu tenho que fazer uso dele? Eu lembro de um exemplo
uma família que o pai resolveu assistir um filme. E o filho quis assistir com ele. Aí o pai disse, não, de jeito nenhum, você não pode assistir não, porque esse filme não é próprio para você. E aí o filho foi e disse assim para o pai, pai, mas se não é próprio para mim, por que é próprio para você? Sabe, às vezes, amados, a gente quer esconder o sol com a peneira. A gente quer se enganar. A gente precisa entender que a nossa vida é um livro aberto diante de Deus. Aquilo que nós fazemos às escondidas dos outros, são patentes aos olhos do nosso Deus. Precisamos aproveitar as oportunidades para levar a palavra de Deus e não para pecar. E isso acontece, queridos, porque os dias são maus. Os dias são maus. E são maus não porque nós estamos ainda vivendo diante de uma pandemia. Porque os casos de Covid têm aumentado, porque os casos de síndrome gripal têm aumentado, porque ainda há um problema nas finanças da maioria dos brasileiros. Não, não é só por isso não. Isso aí é uma consequência maior, que está atrelado ao pecado do homem. E só tem uma solução para o pecado do homem, é Jesus na sua vida. Não há outra solução, não há outro remédio. Se você tem amigos, se você tem entes queridos que não conhecem a Jesus, não diga a si mesmo que falará sobre Cristo com eles em algum outro momento, um outro dia. Não diga a si mesmo, eu tenho muito tempo. Pastor, eu não estou me preparando ainda para esse momento para falar para os meus parentes. Eu vou chegar lá eventualmente. Talvez sim. Talvez você faça isso daqui a um mês, um ano, quem sabe. Mas, querido, deixa eu te dizer, o tempo é curto. Ninguém sabe quanto tempo a providência divina permitirá que eles vivam. Quem pode dizer que vai estar vivo no dia de amanhã? Nenhum de nós. Nem mesmo eles, que ainda não reconheceram Cristo como Salvador de suas vidas. Fale das más notícias do pecado para eles e fale das boas novas de Jesus, o único Salvador dos pecadores. Saiba que há uma possibilidade muito real de que eles estarão mortos antes que você tenha outra chance para anunciar-lhes o plano da salvação. Então aproveite hoje à noite, chegando em casa, liga, passa uma mensagem para alguém que você sabe que precisa de Jesus. Ah, pastor, mas dá para aguentar até amanhã? Não sei. A única coisa que eu sei, queridos, é que sem Jesus não há salvação. E nós, enquanto igreja, somos responsáveis para anunciar a Cristo àqueles que ainda não foram alcançados. Paulo sabe dessa urgência, daí a sua exortação aos Colossenses. O tempo é curto e os dias são maus. É por isso que nós precisamos aproveitar cada oportunidade para pregar o Evangelho. Lá em João capítulo 9, verso 4, o Senhor Jesus diz assim: precisamos realizar a obra enquanto é dia. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Nós estamos vivendo o tempo do dia. E aqui eu não estou me referindo à questão de ser dia claro ou noite, mas no sentido da possibilidade das pessoas serem alcançadas, serem convertidas pelo Espírito Santo, porque a igreja ainda está na terra. Nosso papel enquanto igreja é anunciar a salvação em Jesus Cristo. Nós não podemos nos omitir a essa responsabilidade. Quantas vezes o Senhor não nos tem colocado em nossas mãos esse papel, e simplesmente temos recuado, temos nos amedrontado. Se você nessa noite está participando, quer presencialmente, quer de forma remota do culto de ensino, e ainda não confessou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero lhe alertar sobre a sua precária condição. Talvez você tenha crescido na igreja, talvez você conheça pessoas na igreja, talvez você já tenha ouvido falar muitas vezes de Jesus, e de vez em quando a mensagem de Jesus, as suas advertências confrontam a sua consciência, e você até mesmo pensa: ah, eu realmente devo fazer algo sobre isso. Mas depois de pouco tempo, a convicção passa, e a urgência se dissipa, e você volta à mesmice, volta ao passado, volta ao pecado. Eu quero avisá-lo, querido, deixe-me avisá-lo,
que a sua vida é algo frágil e o tempo é surpreendentemente curto. Eu quero avisar que há um juiz no céu e o julgamento está chegando. Precisamos estar alertas quanto a isso. Talvez alguém diga assim: sim, eu sei que devo vir e confiar em Jesus. Sim, eu sei que eu devo deixar minha vida de pecado e me submeter ao senhorio de Cristo. Sim, eu sei que deveria fazer isso hoje, agora. Mas ainda não. Queridos, que risco você está correndo? Que grande risco. Meu amigo, minha amiga, você que está ouvindo essa mensagem, entenda, Jesus está pronto para recebê-lo hoje, para perdoá-lo hoje, para salvá-lo hoje. Ele está convidando você a vir e a convidar nele. Hoje é o dia, hoje é a noite marcada, hoje é o encontro do Senhor Jesus contigo. Venha e confie em Jesus antes que seja tarde, porque os dias são maus, o tempo é curto. É essa mensagem, queridos, que enquanto igreja precisamos levar às pessoas. Arrependei-vos. É a mensagem de arrependimento. Esse é o nosso papel. Nós não podemos nos omitir a ele. Agora veja comigo o versículo 6. E observe que Paulo, além de falar do procedimento, da maneira, ele também enfatiza o falar, as palavras de um testemunho eficaz. Ele diz no versículo 6, o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Queridos, o nosso falar, ele precisa ser agradável, precisa ser gentil, precisa ser algo que chegue ao coração daquele que ainda não conhece a Cristo. Queridos, entendamos uma coisa, a mensagem da salvação é uma mensagem dura, porque ela fala de condenação. A mensagem da salvação não é uma mensagem fácil. Às vezes as pessoas querem até atenuar o peso da condenação, o peso do inferno, mas não há como fazê-lo. Não há como você querer pintar o inferno de cores, não há como você querer colocar o diabo no pedestal, mesmo que ele queira estar. O Senhor vai julgar. O Senhor vai condenar. É por isso que nós precisamos entender o nosso papel de anunciar o Evangelho, de pregar às pessoas que ainda não confessaram a Cristo como Senhor. Ele é o único que pode trazer salvação. Não há outro caminho. Eu lembro uma vez, eu fiz um vídeo sobre se haveria salvação para as pessoas que não confessassem a Cristo. Isso gerou muita polêmica. Algumas pessoas disseram, pastor, mas Deus vai dar um jeitinho aí, de última hora, quem sabe? Queridos, não há jeitinho de última hora. Depois que a porta for fechada, não tem mais jeito. E o quadro mais real disso tudo é exatamente o da arca. Depois que a arca foi fechada, veio o dilúvio. As pessoas quiseram entrar, mas não podiam, as portas estavam fechadas. Assim será naquele dia. É por isso que nos cabe a fazer como Noé, anunciar aquilo que está por vir, para que haja mudança, para que haja transformação, para que haja arrependimento. Esse é o papel da igreja. Temos uma mensagem a proclamar. Ninguém jamais acreditou em um evangelho que nunca foi proclamado em palavras. A fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Não há ninguém no céu que não tenha chegado lá por acreditar em um evangelho que ouviu ser pregado. Grandes homens e mulheres têm sido levantados para anunciar a palavra do Senhor. Homens que levaram multidões ao encontro com Jesus. Outros, talvez, que durante toda a sua vida tenha conduzido uma pessoa para Cristo. Mas que fruto maravilhoso foi aquela vida. Porque foi alcançada por Jesus. E você foi um instrumento do Senhor para libertar alguém da escravidão do pecado. Mas aí você pode perguntar, pastor, mas como é que eu devo falar? E aí o apóstolo Paulo diz que o nosso falar seja agradável, o nosso discurso seja algo gracioso. Não é algo grosseiro, não é algo insensível, não é uma palavra áspera, mas é algo agradável.
Aquelas pessoas que vão anunciar o evangelho que parece que estão anunciando com um chicote na mão. Precisamos entender, queridos, que não é o tom da nossa voz. Aqui eu já falei que há pessoas que pregam assim, exageradamente, como eu, como o pastor Wilson. Tem outras que são mais tranquilas, que pregam mais mansamente. Presbítero Eduardo, presbítera Fátima. Mas não é essa coisa do tom. Quem transforma o coração do homem é o Espírito Santo. É a ação de Deus na vida do perdido. E aqueles que vêm aqui, se consagram, se colocam diante da presença de Deus e pedem para ser instrumento de Deus de salvação de outros. Precisamos, queridos, fazer com que aquilo que nós temos, que é mais importante, que é mais precioso, que é Jesus nas nossas vidas, possa ser compartilhado com outras pessoas. Você não pode pregar boas novas com um coração cheio de raiva e hostilidade. Você não pode falar de Jesus cheio de ressentimento e preconceito, de orgulho e de ignorância, de falta de amor. Não. A palavra do Senhor diz que a boca fala do que está cheio o coração. E que por suas palavras você será absolvido. E por suas palavras será condenado. O que é que está cheio o teu coração? De amor, de paz, de alegria? Ou é de mágoa, de rancor, de ressentimento, de intolerância? Queridos, precisamos deixar que a graça redentora embeleze tudo o que nós tocamos. No nosso trabalho, na nossa família, na escola. Eu sei que o coração humano não regenerado é como uma fonte envenenada. Eu sei que cada palavra que flui de um coração não regenerado é tóxico, é como uma água suja. Mas quando a graça do Senhor limpa a fonte, as nossas palavras se tornam graciosas e apontam para Cristo. Não é para o pastor, é para o Senhor Jesus. Precisamos ser agradáveis. E aí Paulo, ele diz que nós precisamos ser sempre. Ah, pastor, será que não poderia ser só na igreja? Ah, pastor, será que não poderia apenas ser quando as condições nos fossem favoráveis? Mas Paulo diz que temos que fazer isso de forma constante, contínua, é sempre. Não há férias, não há exclusões. Viver o evangelho, queridos, é viver na sua totalidade, na sua plenitude. Não há como a gente querer se afastar de Deus, querendo dizer, Senhor, agora é o meu tempo. Não, não há nosso tempo sem Jesus nas nossas vidas. Isso foi no passado. E olha o desastre que era a nossa vida. Mas hoje, nós pertencemos a Jesus. E aí, além de sermos chamados de servos, Ele nos trata como filhos. É isso, queridos, a grande mudança. É por isso que nós precisamos ser sempre corteses, gentis e agradáveis. Não adianta a gente imaginar que podemos nos afastar do Evangelho por alguns momentos. Precisamos viver o Evangelho integralmente, sempre, porque quando a gente fala exatamente de viver o Evangelho na sua plenitude, a gente reconhece que esse Evangelho na nossa vida produz algo novo, produz mudança, produz transformação, e essa transformação, queridos, ela acontece não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Às vezes, amados, a gente, por uma questão mesmo, de falta de entendimento, a gente imagina que a nossa religiosidade, ela vai transpirar a partir daquilo que a gente mostra para as pessoas, pela forma de vestir, ou coisa do gênero. Mas a gente precisa entender que a verdadeira transformação, ela se dá a partir do nosso interior para o exterior. É uma mudança completa. Não adianta a gente pensar que Deus muda só o interior, não. Ou pensar que Deus muda só o exterior. Deus age de forma total nas nossas vidas. Sabe por quê? Porque esse processo de transformação é o que na palavra de Deus chama de santificação. E lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14, diz: santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Viver uma vida santa não é um conselho, é uma advertência, é uma determinação para as nossas vidas. É por isso, queridos, que nós precisamos nos desvencilhar daquilo que não agrada a Deus, aquilo que entristece o coração do Senhor, precisamos deixar para trás. Lá nas bem-aventuranças, o Senhor Jesus fala dos bem-aventurados, os limpos de coração, porque eles verão a Deus.
limpeza, purificação. E é interessante porque nessa passagem Paulo fala que a nossa vida, o nosso falar, precisa ser como que temperado com sal. E é claro que quando a gente pensa de tempero, a gente sabe que uma comida insossa é uma comida sem gosto. Nós não podemos exagerar no sal, é verdade. Mas a gente sabe que uma pitada de sal na comida dá todo um sabor. Do mesmo jeito somos nós desse mundo, queridos. Nós precisamos dar sabor aonde nós chegamos. Nós precisamos iluminar as trevas. Você tem um papel de dar sabor na sua escola, na faculdade, no seu trabalho, na sua família. Mas não apenas de dar sabor, também de preservar. A palavra de Deus diz que tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. O sentido de sal aqui é no sentido de preservar, purificar. Você foi chamado pelo Senhor para purificar o ambiente aonde você está. Aonde você se encontra, você está preservando, você está fazendo diferença para aquelas vidas. Talvez você já tenha ouvido algum comentário assim, gente, vamos parar com as brincadeiras pesadas, as piadas, né, de duplo sentido, que a Maria está chegando aqui no ambiente. E a Maria é crente. Vamos respeitá-la. Faz diferença. Agora, quando você é mais um no meio da multidão, aí, meu irmão, nem se preocupe. Você cai na gandaia do mesmo jeito que aqueles que não conhecem a Cristo. Precisamos fazer diferença. É isso que o apóstolo Paulo está nos exortando, a sermos sal, a termos um falar temperado com sal. Porque somente assim, nós vamos poder chegar àqueles que ainda não confessaram a Jesus. Esse é o alvo das nossas vidas. Esse é o nosso objetivo maior. É levar a essas pessoas o conhecimento da verdade. Você já conhece a Jesus, você já conhece as verdades do Evangelho, mas talvez você possa estar se lembrando aí de alguém, muito próximo de você, que você ama, talvez alguém da sua família, que já esteve na igreja, e que hoje está afastado dos caminhos do Senhor, ou quem sabe, alguém que trabalha com você, que você tem testemunhado, que você tem falado, e que você gostaria de ver essa pessoa servindo ao Senhor Jesus. Eu quero nesse momento convidar você a ficar de pé, porque eu gostaria que você estivesse intercedendo por essa vida. Eu queria que você orasse por essa pessoa nesse momento, para que Deus possa tocar no seu coração, para que Deus possa libertar da escravidão, e para que quando você falar do amor de Deus a essa vida, quando você testemunhar daquilo que Deus operou na sua vida, você possa ver o poder de Deus transformando essa pessoa.